Eu escrevi aqui um arrazoado de palavras, até há 5 minutos atrás, de forma que provavelmente temos aqui uma manta de retalhos que tem algumas opiniões que poderão ser consensuais e outras não. De qualquer forma, como eu tive este trabalho a fazer a coisa, vou ler e depois espero que ela possa ser complementada quer pela nossa colega da mesa, quer pelos colegas que estão aqui no vasto auditório. E que possamos assim, enfim, tirar algumas conclusões daquilo que são as posições do movimento sindical, nomeadamente da FENPROF, relativamente a uma temática fundamental, que é a temática da constituição da rede e das próprias práticas pedagógicas e laborais nessas escolas. Escrevi assim: trabalhamos em mais de 150 de escolas do ensino artístico especializado. As nossas escolas assumem, no nosso sistema educativo, as responsabilidades específicas neste país em que ainda hoje não é garantido que a cultura seja digna de pasta ministerial nas governações. Haverá quem se confunda e encontre nas nossas funções o glamour dos sonhadores, uma espécie de criação dos deuses bons que alimentam e se alimentam dos traços gentis dos humanos. Nada mais errado. Somos trabalhadores da educação, dessa profissão intrincada que não é só de venturas nem apenas de desgraças. Esse lugar de construção de futuros nesta sociedade em que as relações laborais são mola da democracia ou são o seu limitador. Temos, muitos de nós, o sonho interrompido de um palco de proposta artística, porque os recursos nunca são os suficientes para que a profissão artística seja um chão seguro para o pagamento das faturas da nossa mortalidade. Somos, enfim, a parte do proletariado a que dão classificação de classe média, mas despojados de meios de produção e de troca que das classes é conhecido elevador. Somos, afinal, vendedores de força de trabalho que é responsável pela produção de toda a riqueza, a vida e por haver, agora que o matar da fome já não é apenas um assunto alimentar. Não temos nada de especial que não seja a obrigação de recusar o papel acessório que se atribui às artes em meio escolar, seja por ignorância, seja por descuido. Fazemo-lo por convicção cívica e pela defesa das nossas próprias vidas. Já os nossos alunos têm a especialidade de serem crianças à procura de códigos para entender o mundo, com uma pequena particularidade: a de connosco terem a possibilidade de acrescentar aos sonhos de ser bombeiro, astronauta, médico e polícia, e professor também, o direito ao sonho de vir a ser violoncelista, bailarino, compositor e todas as demais profissões que se diz serem as do artista. É também por eles que aqui estamos, com a preocupação de quem sabe que alimentar sonhos de emancipação não tem por que ser perigoso. Por isso é que a nossa luta é também pela transformação de um país em que desde há muito os orçamentos da cultura saltam no computador. Os orçamentos da cultura oscilam entre a insegurança do apoio público e a esmola dos mecenas. Já foi dito que trabalhamos nas mais de 150 escolas do ensino artístico especializado, da dança e da música. Hoje espalhadas por uma área geográfica que não é só a dos conservatórios nacionais de Lisboa e Porto, como há 50 anos. No tempo de eu ser menino, juntavam-se àquelas duas escolas as escolas de uma rede exígua de conservatórios regionais. E contava-se, e continua a contar-se, com os lugares de contacto informal com a vivência, a aprendizagem e o uso das artes, da música sobretudo, em que identificamos os grupos corais e as bandas filarmónicas, lugar em que muitos dos melhores, como Lopes Graça, remavam contra a maré da ignorância dominante e governante. A educação artística é uma conquista da democracia. Mesmo que ali permaneçam e até se acentuem as vontades de que as artes sejam campo de privilégio, mesmo que persistam as barreiras das propinas, descaradas ou dissimuladas, e a celebração do tal talento que existe, mas não é igual à aparição da Virgem de Fátima, evidente só para poucos, mas afortunados pastorinhos. Estamos aqui achados para analisar e propor soluções para um mapa de escolas em que o bom que há, e há muito de bom, se deve à mobilização de políticas públicas e ao esforço dos seus trabalhadores. Liberais que possam ser os empreendedores deste campo educativo, a iniciativa que eles tenham raramente recorre ao bolso privado. Os que ontem clamavam menos Estado, melhor Estado, interrompem o discurso da competitividade quando o assunto é fazer colheita num terreno em que só há vida havendo orçamento do Estado. De facto, o Estado paga, mas não manda. A explicação de tal realidade está, em parte, na origem diversa das instituições de ensino artístico que remonta ao tempo em que a quantidade de quadros não permitia mais do que a existência de uma dúzia de escolas mais ou menos estruturadas. Para além daquelas que se estruturaram em torno de figuras tutelares, sobretudo em Lisboa e Porto, a maioria das escolas teve origem empresarial ou associativa por todo o país.
No final da primeira década deste século, o Estado apoiou financeiramente o surgimento de novas escolas e reorganizou a oferta. O chamado ensino articulado, que é afinal o regime articulado de frequência, iniciou o caminho, criou escolas quase exclusivamente de ensino particular e cooperativo e alargou-se até se tornar mais pesado do que o orçamento que lhe seria destinado poderia comportar. O modelo de financiamento das escolas não estatais variou em fórmula e em montantes, levando já no final da governação de Passos Coelho e Portas a uma situação de incumprimento salarial e falta de sustentação de estruturas escolares do ensino artístico especializado. Daquele tempo de penúria, há a recordar o quadro de patrões e capatazes de escolas atrelados aos seus professores, como eles dizem. Valeu bem a pena ter assistido ao espetáculo dos destratadores de colaboradores, como eles dizem, ressaltando as virtudes do sindicalismo. Quem viveu aqueles dias gloriosos nunca esquecerá as delícias do passeio nas alamedas escorregadias da concertação social. Embalados que já fomos no século XXI, já vamos no século XXI, regressemos, porém, a 1983, por momentos, para assinalar o tempo educativo que somos herdeiros. Foi por aquele tempo que surgiram os conservatórios públicos continentais, que ainda por cá estão. E foi por ali que tomou forma o ensino superior artístico em ambiente politécnico. O impulso criador do Estado Central, no entanto, depressa se cansou, mesmo que se tenha limitado, na prática, a converter estruturas privadas pré-existentes em entidades públicas. No final da década de 1980, surgiriam as escolas profissionais por iniciativa do GETAP e empenho pessoal e profissional de José Luís Borges Coelho, artífice principal da inovação pedagógica das escolas profissionais, beneficiárias também do fluxo migratório de profissionais do leste europeu naquele tempo. Depressa se viu que o ensino artístico especializado ganhava volume e diversidade numa sementeira improvisada de escolas e de disseminação de práticas pedagógicas e laborais que nos trouxeram aos nossos dias e que merecem adequada reflexão. Faltou aqui referir escolas como a Bem Posta, António Verney e outras que também somaram aos seus cursos de ensino básico e secundário cursos de ensino especializado. Estão já referidas. Já foi dito que hoje, olhando o mapa de distribuição das escolas no espaço continental, já que as regiões autónomas vivem uma realidade própria no quadro da autonomia regional, percebe-se que faltou ali a mão do Estado Central enquanto promotor da igualdade de acesso a um sistema de educação que deveria ser como o sol, que quando nasce, como se sabe, é para todos. Dizendo isto, não se pretende louvar o gesto centralista em si mesmo. O que se pretende é que o Estado não fique à espera da chamada sociedade civil para pôr em movimento as ferramentas educativas que garantam o acesso a uma modalidade de ensino que não tem de ser um bem precioso ao alcance de necessariamente poucos. Estima-se que a percentagem de alunos do ensino artístico especializado, relativamente ao total de alunos do nosso país, esteja assimetricamente distribuída pelo território nacional, por razões que importaria conhecer com detalhe. Para além da influência que as dinâmicas locais possam ter na procura deste tipo de ensino, os moldes de acesso legalmente estabelecidos colocam questões que importa resolver, porventura pela via do alargamento da oferta, mas sobretudo pelo reforço e reformulação da chamada educação artística generalista, logo a partir da primeira escolaridade. As escolas de ensino artístico especializado não podem ser a música toda, a dança toda, numa população escolar que precisa de tomar contacto com as artes nos tempos todos da sua vida. E não precisa de todas as crianças do mundo, não precisa que todas as crianças do mundo tenham de saber raspar o ar por uma corda esticada. Temos já suficiente experiência para percebermos que o professor do primeiro ciclo pode ter dificuldade a ser o agente dos saberes todos, e não tem mal nenhum. E temos já conhecimento bastante para concluir que o segundo ciclo não é certamente o lugar calhado para ser o primeiro dos encontros a sério, entre aspas, com a arte dos sons. O ensino genérico tem de ser um lugar de bons encontros com as artes, mas não substitui nem se substitui ao ensino especializado, tal como o entendemos, e bem, com o cuidado individualizado que desenvolve capacidades e gera paradigmas de vivência escolar que alimentem as realidades artísticas que são uma das estações da humanidade. A frase é grande. Estima-se que o ensino articulado, o ensino artístico, envolva hoje entre 1% e 2% do número total de crianças e jovens das nossas escolas. É pouco? É muito? É o suficiente? Pois não sabemos. Sabemos que são muito mais aqueles que nos procuram para ter uma experiência musical ou de dança e que por isso nos batem à porta. Mas a queixa que se ouve por todo o lado é a de que muitos dos alunos das nossas escolas abandonam este tipo de ensino depois de concluírem que a sua expectativa não era a do compromisso com a aprendizagem musical em ambiente especializado. Não tem nada de mal. O contacto das populações escolares com as artes não se faz com exemplos como o da administração massiva da flauta de bisel, cujo cume de sucesso devidamente assinalado no quadro de honra é a execução da música do Titanic.
A educação para as artes, aquela que será capaz de semear curiosidades e os tais públicos de que tanto se fala, é que estabelecer a ligação entre os acontecimentos em que a música o é, porque é pintura e literatura e compreensão dos fenómenos naturais. A educação especializada é, por isso, um lugar à parte e não tem mal nenhum e não tem de ter vergonha de o ser. O que não pode é estar dependente de estratégias de mercado e da sorte, ou do azar, de haver oferta educativa no lugar onde se vai à escola. Cheguei aos 15 minutos, não é? Ou já ultrapassei. Mas, como as coisas estão todas ligadas, não tenhamos ilusões. Ninguém vai gostar do que não conhece. O investimento das governações todas nas profissões da cultura e objetos artísticos que as possam gerar é também um fator essencial de inibição do acesso ao convívio com as artes em geral e da escolha do ensino artístico especializado enquanto ferramenta de aprofundamento do saber específico de áreas artísticas. E ainda agora vamos no início do problema. No dia em que os 2% do sistema de ensino que frequentam o ensino artístico especializado pretendam ingressar no mercado de trabalho, não vão encontrar mundo que os queira. A nossa luta é por isso também, como o Canhoto muito bem disse neste mesmo lugar, a de conseguir influenciar políticas de emprego musical para os muitos músicos que encontram acolhimento provisional apenas nas nossas escolas. Não é justo para eles, nem para ninguém. A defesa de um ensino público e de qualidade é uma reivindicação de sempre dos sindicatos da FENPROF. Não diabolizamos as estruturas do ensino particular e cooperativo no seu todo, cientes de haver escolas que são historicamente responsáveis por muito boas práticas educativas e de cidadania. Temos aqui uma. Mas estranhamos que sejam, sobretudo, as associações do ensino privado, as associações que congregam escolas do ensino privado, os mais empenhados combatentes do alargamento da rede de escolas do ensino artístico especializado. Por si só, sem mais preocupações do que garantir o sol na sua eira e a chuva no seu naval. Não haveria nenhum mal se não nos chegassem notícias de alargamento das condições de precariedade dos professores, empregos em rabos de horário que nunca hão de permitir a progressão na carreira e a dedicação profissional. Não haveria mal nenhum se não nos chegassem notícias de falseamento do número das populações escolares que também ficam no resultado dos resultados e na folha de Excel dos vencimentos dos patrões das escolas. Por isso, hão de espremer algumas destas escolas privadas, hão de espremer o plano de estudos até à rentabilização de cada segundo, sobrepondo na sala de aula alunos que se estorvam entre si na produção do batimento acústico que não seduz nenhuma vontade de criança. Por isso, hão de pôr em campo diligentes capatazes que odeiam sindicatos e reivindicações, a não ser como daquela vez, quando o PO-PH lhes fala com o alimento. Tratam do seu negócio e até fazem bem. Mas fiquem a saber que educação é outra coisa e educação especializada ainda é outra coisa. Equívocos e diferenças de entendimento à parte, o que importa reter é que a escola pública está arredada da rede de ensino artístico especializado. Se não tivermos cuidado e o correspondente juízo, depressa nos poremos a discutir quem faz melhor trabalho, se os professores do ensino público, se os do ensino privado. Essa é a discussão preferida do maior empregador da nossa gente, mas não é a nossa discussão. A nossa discussão é a mesma da coincidência entre o propósito educativo do ensino artístico especializado e a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, por razões que são também as do bom serviço educativo. Por isso é que a escola pública é essencial, por ser aquela em que, apesar da continuada ofensiva, aquela que herdou uma intenção democrática, tanto no modo como encara a educação dos alunos, como com a forma como conjuga esse princípio, com a forma como se constrói a escola mesma a partir do esforço coletivo dos seus trabalhadores docentes. Mesmo que na escola pública se tenha regredido substancialmente através da introdução de um modelo de gestão fulanizada e pretensamente especializada, é ali, na escola pública, que ainda permanece alguma parte das conquistas laborais dos trabalhadores em tempo democrático e, sobretudo, a capacidade de defender os direitos. Reorganizar a rede não é desigual de reestruturar as práticas educativas, mas é, sobretudo, criar ambientes laborais, logo pedagógicos, de dignidade. Defende a FENPROF e bem que os salários dos professores sejam vistos pelo Estado, não como um custo, mas sim como um investimento. E que o cumprimento dos contratos estabelecidos com o Estado mobilize os meios necessários para impedir os abusos que, um pouco por todo o lado, vão acontecendo e sejam quase predominante notícia. Perdido o financiamento dos colégios privados, que levou a tanta amarelice nas nossas ruas, encaminhou-se o financiamento público para a rede de ensino artístico especializado, que se gaba de fazer o mesmo, mas com menos financiamento. Não é certo que assim seja, mas a ser assim, sabe-se de antemão que o poupado em financiamento custa precariedade e condições de trabalho daqueles que, para comporem o bolo do pagamento da vida, saltitam de escola em escola, somando subsídios vários que nunca serão um salário.
Disse rede, mas deveria ter dito um aglomerado de escolas que não obedecem a nenhum tipo de articulação. Aqui terminou aquilo que eu escrevi, agora vou falar de improviso, que é a partitura e improviso também. A verdade é que a rede, tal como nós a queríamos ver constituída, deveria abranger a população escolar de norte a sul e deveria ter nós que pudessem estruturar entendimentos entre as diversas escolas de uma determinada região e pudessem atender àquelas que são as necessidades culturais dessa própria região. Nós sabemos que hoje existem vários sítios que são alimentados pelas nossas escolas, sítios esses, como as bandas filarmónicas, que também alimentam as nossas escolas. Nós consideramos que seria fundamental, embora seja muito mal aceito, que pelo menos em cada capital distrito houvesse uma escola pública que pudesse daí disseminar um conjunto de práticas, sobretudo de natureza laboral, é também disso que estamos a falar, é sobretudo isso que estamos aqui a falar, práticas de natureza laboral que pudessem informar um entendimento comum sobre as coisas. Sabemos que este caminho é um caminho difícil, sobretudo porque não existe, quando se trata destas questões de educação, o bolo do Estado é extremamente deficitário, mas ele é fundamental para que nós possamos potenciar aquilo que é o trabalho nas nossas escolas. Todos saberemos que hoje a procura do ensino artístico é uma realidade. É uma realidade diversificada, como eu já referi neste texto, mas é uma realidade a que o Estado tem que entender com a preocupação de trazer novos patamares de entendimento da coisa musical. Como disse o Canhoto, e nós referimos também, e aqui referi também, isto não se faz sem um conjunto de políticas que sejam articuladas. Falar do ensino especializado só por si pode resolver os problemas conjunturais, e alguns deles importam resolver, como por exemplo das questões laborais e das questões do salário. Mas de facto, sem nós investirmos numa educação artística e ao mesmo tempo numa vida artística, nós nunca poderemos ter aquilo que os futebolistas fazem tão bem. Desculpem trazer para aqui o exemplo, que é um exemplo fuleiro que se farta, mas é certo. Uma vez falava com um tipo de uma escola de futebol e perguntava-lhe qual era a estratégia dele. Ele disse: fácil. Nós temos o Cristiano Ronaldo e aqueles tipos todos que passam na televisão todos os dias. Temos os pais todos embalados naquelas discussões intermináveis, daquelas coisas do futebol que os fazem perceber que aquilo é uma coisa muito importante. Depois temos os futebolistas, que já foram futebolistas, mas já não são, e que podem ensinar bem os putos. E depois temos os putos que querem futebol. E assim tudo soa bem. Isto é, não há nada, nenhuma existência na nossa sociedade que não seja um conjunto de elementos que se juntam como se fossem um puzzle. E por isso esta questão da rede, que foi uma questão fundamental que aqui se coloca, é uma questão que não diz apenas respeito à disseminação, mas diz também respeito à forma de nós nos podemos articular no ensino especializado com outras escolas e, sobretudo, estabelecermos um diálogo de dependência e de colaboração com aquilo que é o ensino não especializado, o ensino generalizado, o ensino generalista das artes, entendido como uma necessidade essencial do nosso país, capaz de empregar recursos que existem já disponibilizados na nossa sociedade, aos montes, e capaz de fazer com que Portugal possa ser um país ilustrado, digamos assim, do ponto de vista artístico. Não nos descansa nada, há bocado tivemos uma pequena conversa sobre esta questão, mas não nos descansa nada que a procura do ensino artístico seja, sobretudo, o ensino para ajudar no cálculo matemático, até que eu estudei no ensino artístico e era uma desgraça em cálculo matemático, na música também, mas parece outra história. Mas, de facto, é verdade que não existe uma relação de dependência entre a música e a matemática, mas existe certamente uma relação de dependência entre o conhecimento da música, da pintura, das artes plásticas em geral, do teatro, das ciências naturais e do cinema, de todas as outras coisas, para que um indivíduo possa ser, no nosso mundo, mais atento àquilo que se passa à sua volta e, sobretudo, mais reivindicativo para as questões da dignidade. Sabemos que isto não é fácil, até porque está contra a estratégia que hoje vigora no mundo, que é a estratégia da exploração cada vez mais acentuada do homem pelo homem. Muito obrigado.